partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Um povo sem o conhecimento da sua história, origem e cultura é uma árvore sem raízes. Quem disse isso foi Marcus Garvey, para abrir o nosso cafezinho de hoje. Ao longo deste ano, temos refletido aí sobre os 400 anos das missões sob diferentes perspectivas. Falamos aí sobre patrimônio, desenvolvimento, economia, turismo, legado. Mas existe uma pergunta que merece a nossa atenção. Quem conta a história das missões? Durante muito tempo, aprendemos a olhar para este território a partir das ruínas, da arquitetura, das reduções jesuíticas. Hoje, 4 séculos depois, somos convidados a ampliar este olhar e reconhecer essa história que continua viva na cultura, na música, na língua e na presença dos povos originários. A arte tem essa capacidade. Ela aproxima tempos, pessoas e diferentes formas de compreender o mesmo território. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsan, Nossa Natureza Movimenta a Vida, Sicredi é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui e CDL Santo Ângelo, acreditar, muda tudo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre memória, identidade, pertencimento através do espetáculo Território Missões, Cultura, Memória e Encontro, ação promovida pelo Sesc Rio Grande do Sul em celebração aos 400 anos das reduções jesuíticas Guarani, aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai entender um pouco como a arte pode nos ajudar aí a revisitar os 400 anos das missões e por que olhar para essa história também significa ouvir as vozes dos nossos povos originários que continuam construindo esse território. Para essa conversa, eu estou recebendo hoje a Paula Burin, que é profissional na área social, cultural e de relacionamento com o público, com mais de 11 anos de atuação no Sesc. Atualmente atuando aí como agente de programas sociais do Sesc aqui de Santo Ângelo, desenvolvendo ações voltadas à cultura, educação, cidadania e integração comunitária. E também a Sandra Rosinski, que é agente de programas sociais do Sesc também, trabalhando aí com a maturidade ativa e com o turismo da entidade, dedicando sua trajetória a promover o envelhecimento ativo, bem-estar e o desenvolvimento humano. Gurias, que prazer recebê-las aqui no Cafezinho, sejam muito bem-vindas. Prazer é nosso, Dani. A gente agradece muito o convite de poder estar, né, expondo todo esse trabalho que o Sesc tem desempenhado, trabalhado desde o ano passado, para não deixar passar em branco também essa data, essa memória e manter e escrever a história de quem está vivo, contando no dia a dia toda essa experiência vivida, né, ao longo de todo esse tempo. Eu acho que isso é o mais legal, né? A gente segue escrevendo isso, né? A gente não está só contando uma coisa de 400 anos atrás. Querida Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, né? Abrir esse espaço para o Sesc, que a gente, às vezes, as pessoas vão e, às vezes, nem sabem que existe e que pode aproveitar, né? Então, o Sesc está sempre trazendo cultura, trazendo várias atividades na área de saúde, do lazer, do entretenimento, né? E muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Sabe que Sesc e o Cafezinho Missioneiro são duas propostas aí, vou trazer assim, que conversam muito, porque vocês trazem essa coisa de cultura, de saúde, entretenimento, como tu disse, né? Esse pensar de uma forma mais coletiva, mais integrada, né? E o Cafezinho faz muito isso também. Então, assim, é um prazer recebê-los. É a primeira vez que eu recebo o Sesc aqui no Cafezinho. Estou muito feliz da gente poder falar, inclusive, né, nas quintas-feiras, que tem sido, assim, tão legal a gente conseguir reforçar, né, a importância dessa pauta. A gente falava aqui antes de entrar no ar do quanto que a gente, né, enquanto moradores, alguns demoraram aí, né, Paulão, mais de 70 anos para entender alguns contextos culturais e históricos da nossa cidade. E eu fico muito feliz a gente poder participar enquanto, né, comunicadora, enfim, a rádio,
assim como o Sesc também, de levar isso, né, para as pessoas, para as casas das pessoas, enfim, e deixar um pouco deste legado aí, né, desses 400 anos. Mas vamos falar deste espetáculo, né? Eu queria que vocês começassem falando pra gente dessa iniciativa do projeto Território, Missões, Cultura, Memória e Encontro. Muito legal o nome já, né? A demanda parte do início lá do ano passado, quando a gente começa a pensar em termos de Sesc Rio Grande do Sul, como a gente poderia fazer parte de todo esse processo e causar a reflexão nesse momento, né? Então, na metade do segundo semestre ainda do ano passado, a gente faz uma imersão na cultura das missões, a gente se reúne em São Miguel, né? O Zé Roberto, historiador que participa, né, sempre do cafezinho, também esteve conosco. Sim. A gente fez um levantamento em loco com os guaranis, com os benzedores, com a comunidade em geral, para ver o que estava acontecendo na região, já de levantamento em celebração e reflexão aos 400 anos, e que a gente também pudesse trabalhar e focar naquilo que, de repente, ainda a gente poderia causar mais provocações. Né? Então, a partir dessa imersão, a gente começa a trabalhar em 3 cenários. O audiovisual, com o cinema, com a arte produzida aqui nas missões, contando essas histórias. O teatro e a música. Né? O Circuito do Território Missões ganha esse nome no início deste ano, dentro de que não tinha como não se chamar que a gente, que é um território, que é uma identidade muito forte, que a gente se enxerga dentro disso, né? Dentro dessa pauta. Pertencentes, né? O pertencimento, exatamente. Exato. E a memória, identidade de encontro, né? Da preservação desse patrimônio e a propagação disso no dia a dia, ele tem que existir. Né? Então, essa provocação nos causou lá no início e a gente quis manter isso dentro da identidade do projeto. Ai, que legal, que legal. Sandra, tu sabe que quando tu fala de maturidade, né, que é uma das áreas que tu atua ali, eu sou aluna da academia do Sesc, né, já há um bom tempo. E eu adoro, né? Porque a gente tem lá diversos tipos de perfis, né? De idades, enfim. E aí, outro dia, não tem nada a ver com os 400 anos, mas é que eu preciso falar disso. Foi muito engraçado. Que daí nós estávamos lá fazendo a caminhada na esteira. E aí veio me disse assim, não, a ideia agora nem... Eu falei para uma amiga, não, agora nem quero mais ficar gostosa. A ideia é envelhecer... Com qualidade. Bem, né? Com qualidade de vida e tal. E daí uma disse do lado, não, a ideia nem é mais sair bem na foto, agora é sair bem na radiografia, entendeu? Mas é bem isso. E mas tu sabe, bem isso, né? E o ser humano, ele se preocupa com isso quando a gente já está lá. Sim. E isso é uma caminhada. Né? É uma caminhada, não é... e é isso que o Sesc tenta colocar. Sim. Claro, agora a gente está com a partir de 60 anos. Antes era a partir de 50, né? Aí agora é titularam, né? Então, 60 e vamos lá, a partir de 60. Mas eu tenho mais de 150 no grupo. Sim, tá? É um grupo gigante. Enorme, né? E a gente trabalha a cultura, trabalha tanto que eles sábado estarão lá presentes, né? Assistindo. Então, a gente trabalha a qualidade de vida, a saúde, tem palestras, viagens. Não, as viagens são incríveis. Assim, né? Então, assim, como eu coloquei antes, a gente conhece a nossa história, mas a gente não vive, né? E se tu pegar um guia e conversar sobre isso, muda completamente, né? Então, eu até coloquei ali, antes para o Paulão ali, me apaixonei pela nossa história a partir do momento que eu fui trabalhar com turismo, né? Que tu escuta, né? Aquilo arrepia. Tu vai assistir um São e Luz, tu ouve de uma outra maneira. Então, isso tudo, a cultura, o turismo, é o encantamento.
né? É aquilo que a gente falou antes, né? Ninguém ama ou fala daquilo que não conhece, né? É, a gente precisa isso aí, ter conhecimento das coisas. E o Sesc em todas as áreas, enfim, inclusive na cultura, né? Tem proposto, né, um repertório, né? Uma programação bem especial para esses 400 anos. E eu queria que tu falasse um pouquinho, Paula, dessa narrativa, né? Que o espetáculo propõe aí ampliar, porque teve alguns personagens mais privilegiados na nossa história, né? Que tiveram mais luz, digamos assim. E o espetáculo, então, ele amplia esse olhar para outros lugares, né? Fala um pouquinho pra gente disso. Isso. Comentando da Academia do Sesc, das conversas que acontecem lá, são 11 anos de casa, 40 anos de casa, né, Sandra? A gente tem um prazer de trabalhar no Sesc quando uma empresa tem como propósito, né, cuidar, emocionar e fazer as pessoas felizes. Né? Sim. Esse é o foco do Sesc para o cliente. Então, a gente, dentro do lazer, da educação, do turismo, a gente trabalha com amor no que faz. Né? A gente trabalha para proporcionar isso para as pessoas. É um carinho especial, faz com vontade, né? Que nem a gente diz, quem ama o que faz não é um trabalho, né? Aquilo que a gente falou antes, né? O que a gente precisa, de fato, é de um ambiente feliz para pessoas mais produtivas. É uma conta que fecha, né? Isso aí. Quando ela se encontra. E é assim que a gente sente, tá? Utilizando os ambientes do Sesc. Eu era aluna já há muitos anos, parei um pouquinho, voltei agora e voltei ali, inclusive é pertinho da minha casa, então não tenho nem desculpa para não ir, é só dobrar a esquina e eu já tô na academia. É bom, é um ambiente que faz bem, assim, pra gente, né? E quando a gente fala desses elementos na história dos 400 anos, ou um que ganha um pouco mais de destaque, outro que não tanto, foi nos nossos levantamentos iniciais o que a gente podia fazer para trazer novas identidades ou espaços de debates para levantar novos temas, reflexões a respeito de tudo isso. Então, a gente começa trazendo, lá em maio, um debate que são 7 cidades da região das Missões, começando uma proposta lá em São Borja, num circuito de trabalho até Cruz Alta, São Luís Gonzaga, São Miguel, Santo Ângelo, Santa Rosa e Juí. E Cruz Alta, né? Com cinema guarani. Essa linguagem deles contando a história deles. Né? Junto conosco esteve vários historiadores, jornalistas participando desses debates, né? Junto com a Ariel Ortega, a Patrícia Ferreira, cineastas reconhecidos, renomados, lá da aldeia de São Miguel, né? Da Tecoacoenju. Aqui em Santo Ângelo e em São Miguel a gente teve os debates acompanhados da professora Bedate Finocchietti. Sim, isso várias vezes aqui. Várias vezes aqui. E, se eu não me engano, acho que ela até comentou que estavam trabalhando nessa proposta. Né? Então, trazer essa reflexão a partir do que eles sentem, do que os guaranis sentem. Num segundo momento, início de junho, a gente trouxe outra proposta. Dentro da área das artes cênicas, um teatro de sombras contado por uma indígena da origem caigangue. Porque a história de Yoti, ou Tamanduá, né? E ele fala sobre isso, da origem do mundo na visão do caigangue. Porque não somos feitos só de europeus e dos guaranis que aqui estão. Né? Tem outros povos, inclusive nessa conversa, a Angélica, ela comenta assim, que dentro da linguagem dos povos originários se fala de um conflito, diz, mas esse símbolo aqui é guarani, não é caigangue, não é, né, de outra tribo, outra etnia. E como acham que provavelmente eles se comunicavam antes do europeu chegar? Exato. Né? A gente circula o mundo hoje, mas naquela época também havia uma circulação de mundo, uma troca de experiência cultural, um respeito cultural provavelmente também, né? Então a gente está sempre aprendendo nesses debates, né, nessa circulação, sempre levantando novos pontos de vista, né? E aí, cada vez que a gente aprende mais, que é uma consequência, inclusive, dessas quintas do cafezinho, mais a gente se apaixona, né, por aquilo que
que a gente sabe, que vai descobrindo o que aconteceu aqui, que segue acontecendo aqui. E quando eu falo de segue acontecendo aqui, eu preciso falar, né, desse diferencial de colocar lá o coral Guarani Mbiá. Isso? Falei certo? Isso. Como protagonista, né, do espetáculo. Porque, assim, eu já assisti as crianças e é, assim, encantadora, emocionante, né, de arrepiar, como tu falou antes, que teve lá vendo, né. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa parte pra gente. E esse terceiro momento foi trazer a música Guarani, né, contemporânea para o espetáculo. Sim. A música Guarani, ela permanece presente, muito fundamentada na Argentina, no Peru, na Bolívia, né? Na Bolívia tem um festival de música Guarani, barroca Guarani, jesuítica, né? Todo ano. E aqui no Brasil, na nossa região, a gente tem ela como uma influência da música missioneira, mas ela não está presente no nosso dia a dia, né? Então, dentro dessa proposta de trazer o Guarani, a música Guarani, para o tema dos 400 anos, o território propôs esse desafio para essa banda de câmara. O maestro, compositor, instrumentista, produtor cultural, musical, Arthur de Faria, ele já tem uma experiência muito vasta em trabalhar a música de uma forma diferente, né? E ele já fez trabalhos com o Romário, que é da aldeia de Guarani de Maquiné, ali próximo a Porto Alegre. E foi proposto a ele esse desafio de criar, não é criar a palavra, é de criar um espetáculo do zero, né? Trazendo a música Guarani de uma forma que a gente não tenha visto ainda. Ai, que legal, gente. Então, desde final de março, começamos as pesquisas, a banda veio a São Miguel, estivemos na aldeia, junto com o Pascoal, que é o coordenador do coral. E daí, a partir dali, foi construído todo o espetáculo com base nisso que a aldeia nos passou, que o coral nos trouxe. E o espetáculo está belíssimo. A banda de câmara, ela é uma mini orquestra, né? O pessoal até me perguntou essa semana, gente, o que é uma banda de câmara? A gente nunca viu falar, né? E ele é um grupo divertido. Ele não tem aquela figura do maestro na frente conduzindo. São em torno de 10 instrumentistas, né? E eles fazem essa influência da música Guarani junto com os guaranis, né? Transformando essas músicas em jazz, em músicas de influência europeia, americana, de uma forma que a gente não viu ainda. Ai, que sensacional. Dia 18. Agora são 13h22, eu vou chamar o nosso intervalo. Hoje eu estou conversando com a Paula Burim e com a Sandra Rosinski, do Sesc aqui de Santo Ângelo, sobre o espetáculo Território Missões, Cultura, Memória e Encontro, uma das ações aí que celebram os 400 anos das missões. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre a construção artística desse espetáculo, o encontro do coral Guarani e a música de câmara, que a gente estava falando agora, um pouco sobre tradição e contemporaneidade e como que a arte aproxima aí diferentes gerações da nossa história. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás de cada obra existe uma grande estrutura de apoio. O Parque de Infraestrutura e Inovação da Corsã reúne fábrica de tubos, usina de asfalto, laboratórios especializados, equipamentos modernos e centros operacionais. Esse modelo amplia a autonomia da companhia, melhora a qualidade das obras e acelera a expansão do saneamento.
Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h27, estamos de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou recebendo a Paula Burin e a Sandra Rosinski, do SESC, aqui de Santo Ângelo, uma conversa aí sobre o espetáculo Território Missões, Cultura, Memória e Encontro, uma das ações aí para a celebração dos 400 anos da nossa cidade, da nossa região, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Eu quero seguir um pouquinho de onde a gente parou antes para falar, Sandra, do SESC, né, desse entendimento que o SESC tem, né, dessa responsabilidade, inclusive, que o SESC assume na preservação da cultura, da identidade missioneira, né, como é que vocês têm conduzido isso, que eu sei que não é de agora, né? Não. Agora a responsável lá é a Paula, né? Mas já trabalhei nesse viés, né? Então, assim, a gente sempre diz, a gente tem que formar a plateia. Como é que tu vai formar a plateia se nenhum teatro nós temos? Né? Aí o SESC traz, mas não é todo final de semana, né? Então, não é todo final de semana. Quando tu vai atrás das pessoas, eu lembro que no começo tu quase implorava. A gente teve um show maravilhoso com um violinista ali no Teatro Municipal, uma noite fria. Quem estava assistindo era nós, os funcionários. E olha, se tinha meia dúzia. E não foi, Dani, não foi falta de tu divulgar. Aí tu fala em um violinista. Mas não é o sertanejo, não é o que eu gosto de escutar, né? Aonde está a nossa cultura? Exato. Aí tu vê, escuta, que nem eu escutei agora, que a Paula me mandou uns vídeos, aquela música maravilhosa dos Guaranis. Nós não temos isso. Como é que tu vai formar a plateia se nós não temos esse costume? Né? A gente só vai quando é um ator famoso, tá? Quando é uma palestra com alguém com um nome renomado, né? Ou sertanejo, ou, né? A gente não tem, falta caminhada, que nem nós estávamos falando. Falando no intervalo, essa transformação, né? E, Paulo, assim, muitas pessoas, né? Ao encontro disso que a Sandra está falando e do que a gente estava falando também aqui no intervalo, né? As pessoas conhecem muito pouco
a respeito dos povos, né, Guarani, enfim, que vivem aqui na região. E esse tipo de espetáculo, e até todo esse movimento dos 400 anos também ajuda a reduzir, né, essa desigualdade, enfim, essa distância, esse abismo que a gente tem, né, desse conhecimento. Isso. Não. Eu costumo pensar assim, que as missões, elas não estão no passado. A história missioneira, ela não está no passado. Ela não ficou lá. Uhum. Ela continua e ela se renova em cada pessoa que se possibilita a continuar vivendo e conhecendo essa história. Que a gente continua semeando isso, né? Essa troca de experiência, esses momentos que a gente se permite conhecer e ousar o novo, ou enxergar de uma outra forma o que a gente vê no dia a dia, acresce. Sim. E eu acho assim, ó, que vai de nós. De Sandra, Paula, Dani, Paulão. Quando vem uma visita para mim lá em casa, onde eu levo? Na catedral para conhecer. No museu para escutar a história. Quando vem alguém de Porto Alegre para fazer uma visita no Sesc, eu levo nesses lugares. Por quê? Porque tu tem que ter orgulho aonde tu vive. Tu ter orgulho da tua história. Tu querer mostrar como é lindo. E como é que vai ter essa mudança? Se cada um de nós fizer. Exato. Um pouquinho que a gente fizer. Isso uma já tem responsabilidade individual antes da coletiva. Né? Isso aí, Dani. É isso aí. Agora sim, a gente estava falando, né, do coral, antes da gente ir pro intervalo. E aí, eu vou agora, né, tentar falar coral indígena Jerovi em Bareté. Falei certo? Eu acredito que sim. Não falo Guarani. E a Tuintoifói, banda de câmara, né? E como é que surgiu essa proposta artística, dando sequência ao que a gente teve que te interromper antes para ir pro intervalo? Mas é isso, é trazer toda a sonoridade Guarani para novas roupagens, né? Sem perder a essência da música Guarani. Então, é trabalhado toda a influência barroca, missioneira, que se tem ainda hoje na música guarani deles, principalmente através dos instrumentos, né? Porque permanece vozes, o violino, violão de 5 cordas. Então, né, na nossa cultura, o violão tem 6 cordas. Sim. O Guarani, ele permanece utilizando o violão de 5 cordas. O charango, chocalhos. Então, é reconhecer isso no presente. E a banda, a orquestra, a banda de câmara, ela vem para resgatar isso, fazer essa conversa e fazer esse elo de uma nova roupagem. Ontem iniciou a apresentação o circuito em São Borja. E foi assim, os melhores comentários, melhores avaliações que a gente poderia ter de como as pessoas reagiram a esses momentos. Ai, que legal. O espetáculo ele é dividido em 3 partes. Um primeiro momento, a banda de câmara faz uma apresentação de algumas músicas de todo o repertório do espetáculo é composto por músicas de Guarani da atualidade. Então, são compositores que forneceram as músicas, né, para esse espetáculo. Eles estão hoje nas suas aldeias, né, trabalhando, e na sua maioria, mais da metade dessa composição são de compositoras mulheres. Também tem esse detalhe, essa dedicação. São mães de família, são benzedoras que contam as suas histórias dentro da aldeia em formato de música. Que legal. Num segundo momento, a orquestra faz essa referência nesse primeiro momento. Um segundo momento, o coral apresenta a sua música original. E em terceiro momento, une a banda com o coral numa nova roupagem. Então, quando foi agora no último ensaio, na terça-feira, lá na aldeia, com um dia lindo que estava, né? E todo mundo, cada um colocando um arranjo especial. Vamos mudar isso aqui, o que tu acha aquilo ali? Tu vê o coral interagindo com isso e a banda indo de encontro a essas sugestões, e o que se formou no final,
Pessoal, eu não perderia o espetáculo de sábado. Também não. Agora a gente estava falando também antes, né, da importância da gente levar para o máximo de pessoas, né, e tu falou muito bem no primeiro bloco, dessa coisa de que os povos originários, né, eles não estão lá no passado, enfim, eles são sujeitos no presente, né, eles não estão só na nossa história. E quando tu traz essa coisa da contemporaneidade, né, do espetáculo, do quanto que ele conversa com hoje, né, então a gente está trazendo esse elo, como tu bem disse. Cultura também educa, né, Paula? O quanto que a gente precisa trazer isso. A gente sempre fala de educação aqui no Cafezinho e eu acho que esse é o caminho da transformação, assim, de fato, né? Educar as pessoas, levar conhecimento para as pessoas e as pessoas, como dizia o nosso Freire, transformam o mundo, né? Ela aproxima pessoas, exato. A gente respeita as diferenças. É uma construção. Agora, assim, teve também coisas além das apresentações, né? Oficina e sessão de cinema, como é que foi esse... Isso, aqui em Santo Ângelo a gente realizou a sessão de cinema em início de maio na Praça da Catedral, né, com a exibição do filme Desterro Guarani, do Ariel Ortega e da Patrícia Ferreira. Sim. O filme O Desterro, ele conta pela visão deles como que foi a chegada Guarani no final ali dos anos 90, em território que hoje é, né, ali em São Miguel, na aldeia, a conquista das terras, de toda a movimentação que houve, política também, para eles conseguirem voltar ao território missioneiro, porque aqui eles não estavam, né? Ficaram ausentes por muito tempo. Então, de ter esse reconhecimento das suas terras, desse cenário, né? Para eles. Esse filme nos trouxe muito isso, foi um público maravilhoso, estava dentro da linda, foi logo na semana seguinte as principais comemorações dos 400 anos, né? Então, o público interagiu com o debate na sequência. E depois, no sábado, a gente encerrou o circuito do cinema em São Miguel das Missões, na primeira noite mais fria do ano. Né? Tinha plateia. E foi incrível, porque a apresentação foi dentro do sítio arqueológico, lá dentro da igreja. Estava marcado às 8 da noite, pós o Som e Luz. E estava fazendo 6 graus. E lá em São Miguel tem aquele vento minuano que corta a gente no meio, de frio. Então a gente tinha, nós lá no escuro, dentro da igreja, olhando, e nós não conseguimos ver quantas pessoas tinham no Som e Luz e se essas pessoas viriam assistir o espetáculo depois, o cinema depois. Aquela expectativa de o pessoal vai chegar aqui com esse frio ou vai embora. E quando termina o Som e Luz e a gente vê tinha aproximadamente 120 pessoas. Ai, que legal. A esperança. A esperança. A gente ficou 1h30, o filme era de 25 minutos e a gente fica mais de uma hora e meia lá entre o filme e o debate e as pessoas participando, e as fotos são os registros e vídeo de foto fantásticas, as pessoas com cobertor, só o olhinho de fora, né, participando desse momento. A gente viu que estava... Ai, que legal. Que ainda há esperança. Crias, vocês acreditam que iniciativas como essa despertam aí um novo olhar, né? Que é o que a gente está buscando, então, de tantas conversas. A gente vê que até então a gente tinha uma expectativa, né? Visto, inclusive, a expectativa de vocês, para ver se as pessoas viriam. Então, a gente vê uma coisa que aconteceu até então, né? Pouco falamos, pouco sabemos, né? Eu acho que essas comemorações aí dos 400 anos das missões vem muito ao encontro de fazer essa perspectiva mudar. O quanto que vocês entendem que essas iniciativas de fato, né, despertam aí um novo olhar para a nossa identidade missioneira? A gente quer que as pessoas saiam emocionadas, né? Que elas... Que haja essa mudança. Que elas busquem conhecer ainda mais as riquezas que a gente ainda não está enxergando, sabe? Que há muito mais para ser visto, né, no todo. Não apenas falando
das missões jesuíticas, do sítio arqueológico, mas a nossa cultura em si, como a gente pode crescer com isso, como a gente pode divulgar a cultura, como a gente pode valorizar os artistas locais, né? A gente falando aqui do coral lá de São Miguel, mas a gente tem o coral Guarani aqui em Santo Ângelo, né? A cultura, o artesanato Guarani também está presente dentro dessa proposta, porque a gente teve todo o kit de circulação é composto pelo artesanato Guarani também, por símbolos guaranis. Que haja essa mudança, eu acho assim, ó, que é uma coisa que tu também fez parte já do Conselho do Turismo, sim, né, Paula? É um debate, é uma procura para essa mudança, né? Nossa, aqui, da nossa comunidade. Deixar de ser um turismo de passagem, que nem a gente falou antes. Exato. Né? E que venham, e que fiquem aqui, e que tragam pernoite aqui, né? Mas para isso tem que haver a nossa mudança. Exato. Nós, como moradores aqui, né? Então, isso tem que haver. Porque às vezes a gente não sabe nem da história. Eu vou falar de um fato que aconteceu. Eu trabalho com a maturidade e a gente faz no verão vários piqueniques. E a gente foi num dos piqueniques da Corrente de Ouro. Tá. Fomos lá, passamos o dia e tal. Depois eu fui ler, aquilo lá tem uma história maravilhosa, nossa. Eu fui ler um romance do Cepé, e ali, por que Corrente de Ouro? Porque eles colocavam na água a corrente amarrado o ouro lá embaixo, para ninguém pegar. E ficou, e ali era para ter, ou já teve, ou tiraram, né? Mas ali era um dos locais. E por isso colocado esse nome. Então, tu vê, eu fui descobrir lá no romance que eu fui ler lá depois. Num lugar que tu tinha. Num lugar que eu tinha ido visitar. Então, tu vê, ele colocou esse nome e ele não conta isso pra gente que vai passar o dia lá. Que loucura isso. Então, tu vê, é uma falta nossa, nós como... individual, bem, pertencentes a isso, sabe? A gente precisa, porque às vezes a gente está conversando entre pessoas, né, faz parte do conselho, ou pessoas, né, que tem a ver com isso. A gente precisa furar a bolha, né, gurias? Eu costumo furar dizer, a bolha. A gente costuma dizer, trabalho no turismo desde antes de me formar, né? Também na área cultural e fazendo a promoção turística das missões. Né? E eu sempre disse assim, que antes de ser bom para o turista, tem que ser bom para a comunidade. E se eu não cuidar da minha casa, se eu não falar bem da minha casa, e se eu não conhecer os cômodos da minha casa, como que eu vou receber alguém? Mais que isso, como que eu vou vender isso aí, né? Que a gente quer tanto um desenvolvimento econômico atrelado ao turismo, mas a gente não consegue contar nossa história para trazer o turista. Aí é puxado. Bom, agora são 13h42, a gente vai chamar o nosso intervalo. Seguimos aqui hoje com o nosso cafezinho, refletindo sobre memória, cultura e identidade, com a Paula Burin e a Sandra Rosinski, do SESC, aqui de Santo Ângelo. Sempre agradecimento aí aos nossos parceiros, né, do cafezinho, Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Na volta, a gente vai falar um pouco sobre esse legado do projeto, sobre o compromisso do SESC com a valorização da cultura regional e fazer esse convite mais que especial para todos vocês que estão nos acompanhando. Então segue aqui com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições de taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás da água que chega à sua casa, existe tecnologia trabalhando todos os dias. O Centro de Operações Integradas da Corsã monitora, em tempo real, estações de tratamento, reservatórios, bombas e redes em 317 municípios. Com inteligência operacional, alterações no sistema podem ser identificadas antes de afetar a população. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da CUM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica CUM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h48. Estou de volta aqui contigo, nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou recebendo aqui a Paula Burinha, a Sandra Rosinski do Sesc aqui de Santo Ângelo. E a gente está falando aí sobre o espetáculo que vai acontecer agora dia 18, Território, Missões, Cultura, Memória e Encontro. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais a respeito disso, porque isso faz parte do legado, né, gurias, que a gente tanto fala, assim. Então, toda essa movimentação que está acontecendo. Outro dia eu recebi essa pergunta, né, mas por que tanta coisa? Tipo, porque muita coisa não foi feita durante muito tempo, né? Então, é importante que agora todas as entidades importantes estão aí mobilizadas, né, em mobilizar uma comunidade que nunca se mobilizou, né, de forma assertiva nesse sentido. E aí, quanto a essa mobilização, que eu vou começar perguntando justamente desse acesso gratuito, né, ao espetáculo. É importante reforçar para a comunidade, então, que vai ter lá a oportunidade de vivenciar esse espetáculo, que o acesso é gratuito, e isso reforça, né, esse compromisso com a democratização da cultura que a gente estava falando antes, né, gurias? Ele é um espetáculo para toda a família. Não tem, então a classificação de idade também é livre, e ela tem a acessibilidade do intérprete de Libras. Ai, também. Que legal! Então, toda essa sensibilidade da música a gente consegue trazer dentro que legal. Né, da oportunidade para todos assistirem, participarem e usufruírem dessa proposta. Que legal. Agora, sim, aconteceu ontem em São Borja. Isso. Então, a gente tem outras cidades. Hoje à noite acontece em São Luís Gonzaga. Amanhã o espetáculo é no Sesc de Santa Rosa. Tá. Sábado a proposta acontece aqui em Santo Ângelo, às 19h30, no Clube Gaúcho, que é um excelente parceiro nosso de muitos anos na promoção cultural. No domingo, às 16h30, no Sesc de Juí. E a proposta encerra o circuito em Cruz Alta na segunda-feira. Ai, que legal. Gurias, qual que é a importância, assim, né, de ter exatamente esse circuito, né, desse reforço regional do que o Sesc está se propondo através desse espetáculo? É o pertencimento, né, de toda essa proposta, de a gente conseguir se enxergar, de a gente ver quem está conosco. Enquanto região, Enquanto região, exatamente isso, de se reconhecer, de se identificar, de se tornar reflexivo, da gente se
oportunizar a enxergar de outra maneira toda a nossa história, de mais uma maneira de toda a nossa história, de ter o olhar contado por quem está aqui. Que a gente aprende na história das missões os registros, né, que ficaram, que foram escritos pelos padres jesuítas, que estão, né, as cartas anos, né? Mas a gente também pode contar essa história por quem ainda vive aqui, tem na sua descendência, tudo isso, né? Exato. É tão legal isso, porque assim, a gente cresceu, né, como a gente falava também no intervalo, sempre recebendo cultura de todos os lados, né, como tu falou antes, da Europa, Estados Unidos, enfim, né, elas nos atravessam, né, e culturalmente a gente acaba crescendo dentro disso. E para quem nunca teve contato, então, com uma manifestação, né, da cultura guarani, essa talvez seja uma das oportunidades, né, de abrir essa porta e entender um pouco da nossa história, de fato, né, e do que a gente vive aqui, né, Paulo? Exatamente. É uma maneira diferente de ver tudo isso. E a cultura é para todos. Sim. Né? Assim como a gente recebe, a gente também pode oportunizar. A gente também pode contar. E o que vocês esperam? Como que vocês esperam que as pessoas saiam no final desse espetáculo? De que forma que vocês imaginam que as pessoas vão sair depois de apreciar lá de 18? Que nem a Paula colocou, com arrepio, né? E enxergando isso, enxergando que faz parte disso, né? A partir do momento que a gente enxerga que a gente faz parte disso, muda. A gente muda, né? Então, não nós duas como o Sesc, porque a gente tanto tempo ali dentro, primeiro cai aquele trabalho para te fazer, mas com o tempo que tu vai vivendo isso, tu enxerga que tu faz parte disso, né? Então a gente espera que a comunidade também sinta isso, que faz parte. Sim. Né? Sabe que outro dia eu estava conversando com o Zé Roberto, né, que já esteve aqui no cafezinho várias vezes, e aí o Zé, paramos conversando na rua, enfim, inclusive, né, Zé, era para te ter vindo essa semana, e aí a gente conversou, daí eu conversei com a Paula, confirmei com a Paula, e daí ontem o Zé, e aí amanhã eu digo, querido, eu confirmei com o Sesc, mas tu vem semana que vem, né, então Zé, se tu tá nos ouvindo aí, sabe que tu mora no nosso coração, no coração do cafezinho. Mas nós estávamos conversando e ele dizia assim pra mim, Dani, olha para as pessoas. Tu percebe o quanto que tu vê, né, desse traço, do quanto que a gente é isso. Então, olha, porque ele veio de um evento, né, que ele tava fora, e aí ele falando como que as pessoas de lá olham pra gente e a gente não vê isso, né? É compreendermos quem nós somos. Exatamente. E aí, depois de 400 anos, né, gurias, essas iniciativas, elas têm aí a missão de deixar um legado, né, pra quem tá vindo aí, dessas futuras gerações aí que a gente tem tanta esperança, né, Sandra? Como que vocês entendem esse legado? Qual a perspectiva, a expectativa deste legado de ações como essa? Tu vê, 400 anos pra gente ser lembrado, né? Que não seja mais 400 anos para te viver e transmitir isso, né? Então, eu acho que é esse legado que o Sesc espera, né, Paulo? Isso. Tá, e assim, para participar, agora vamos falar de coisas práticas para conseguir o ingresso, como que funciona essa parte mais prática? Os ingressos gratuitos, eles podem ser emitidos pelo link, pelo e-commerce do Sesc RS, lá na abinha de cultura, procura Santo Ângelo. Entra no site. sesc-rs.com.br, e-commerce. Tá? Selecionou a cultura, vai achar lá Santo Ângelo, Território Missões, tem o banner do evento, né? Ingresso. Aí o ingresso pode pedir login, se tu já tem cadastro no Sesc, tu pode fazer que ele sai nominal, ou se não, imprimir ingresso sem login. O ingresso ele vai no e-mail, tá? Ou pode retirar também seu ingresso ali junto do Sesc, no nosso atendimento. A gente tem desde as 8 da manhã, não fecha ao meio-dia, até as 19h30. E nos sábados pela manhã também, até das 8 até o meio-dia. Não tem
jeito de não ir, né? Não tem jeito de não ir. Tudo pra ir. Gurias, agora a gente tá E Paula, quase... deixa eu só perguntar, Por favor, porque Sandra. agora eu fiquei com uma dúvida. Eu, como Sandra, tá? Não peguei meu ingresso ainda. E é sábado de tarde. Pode chegar. Isso aí. Né? Entra igual. Pode chegar. Pode chegar. Esse que é o pessoal que não deixe de ir. Não né, deixe Dani? de ir. Importante, Sandra. Tá, porque tem muitos, que nem eu, que vai deixar assim e vai esquecer. E vai que a gente só quer garantir cadeira para todo mundo. Claro, isso aí. É importante essa antecipação para ter uma estrutura boa e para todo mundo, né? Isso. Mas se não tiver pego o ingresso, chega igual. Então vamos fechar nosso cafezinho reforçando esse convite. O que, quando, hora, por favor. O espetáculo Território Missões, com o Coral Guarani de São Miguel das Missões e a banda Toin Foin Foin, Orquestra de Câmara, dia sábado, 18 de julho, no Clube Gaúcho, às 19h30, um evento do SESC, gratuito, com acessibilidade, intérprete de Libras, classificação indicativa a toda a família. Excelente. E gratuito. Isso aí. Bora lá junto a gente fazer essa transformação que a gente tanto quer na nossa região, né, gurias? Muito obrigada. Obrigada adorei a nossa conversa. Parabéns pelo trabalho, tá? Seguimos aí, né? Sigamos todos juntos. Hoje nós refletimos aí sobre algo que vai muito além de um espetáculo, né? A gente falou sobre memória, identidade, pertencimento e sobre a importância de manter viva aí uma história que continua sendo construída todos os dias. Os 400 anos das missões nos convidam não apenas para recordar nosso passado, mas também a reconhecer aqueles que seguem preservando saberes, culturas e tradições que fazem parte da nossa identidade regional. Meu agradecimento mais uma vez aí a Paula Burin e a Sandra Rosinski por compartilharem conosco esse projeto tão significativo e por reforçar o compromisso do SESC com a cultura, com a educação e com a valorização da nossa história. E meu agradecimento também aos parceiros que tornam o cafezinho possível aqui todos os dias: Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, CDL Santo Ângelo e especialmente hoje ao Tenondé Parque Hotel. Assim como o espetáculo nos convida a viver a experiência das missões por meio da arte e da cultura, o Tenondé Parque Hotel acolhe quem deseja conhecer esse território com conforto, hospitalidade e o verdadeiro espírito missioneiro. Tenondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui. Excelente quinta-feira a todos, até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau.